versículo 12 diz que os santos precisam de serem aperfeiçoados, para que, uma vez aperfeiçoados, possam desempenhar um serviço que promove a edificação do corpo de Cristo. A grande verdade do Novo Testamento é de que Jesus... E eu creio que a nossa expectativa é uma, em receber do Senhor. A cada dia nós esperamos mais e mais receber do Senhor. E com essa conferência, eu creio que nós vamos ser alimentados e edificados sobre a palavra do Senhor. Todos aqueles que vieram, quer seja de perto ou de longe, nós estamos aqui no único propósito de crescermos e sermos edificados na palavra do Senhor. Eu tenho uma grande expectativa para a conferência que terá início nessa noite. Como nós somos uma igreja com um propósito de acordo com a vontade do Senhor, acredito que essa conferência será extremamente útil para essa igreja e também para todos aqueles que estarão nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo, escutando mensagens apropriadas e raras para o nosso tempo, aguardando e apressando a segunda vinda de Cristo. Esse é o papel e o coração que todo cristão que ama a segunda vinda de Cristo deve ter no seu coração, aguardando e apressando a segunda vinda do Senhor. A palavra dessa noite de abertura tem como título a palavra profética. Eu peço a colaboração de todos e a participação efetiva, de maneira que os irmãos acompanhem cada texto. A mensagem dessa noite ela é baseada em toda essa epístola. Nós vamos fazer aqui uma súmula dessa carta, os 3 capítulos. Então é preciso que os irmãos estejam atentos para não perder a direção da palavra. Capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra de Deus é a palavra profética. Essa conferência que trata a respeito da segunda vinda de Cristo é uma palavra profética. E a palavra profética não é uma palavra qualquer. Vocês não estão aqui meramente para assistir a uma palestra. Não estão aqui meramente para ouvir um discurso, mas estão aqui para serem ministrados pela palavra profética. Conforme diz a Escritura, a palavra profética, ela é uma candeia. Ela é uma candeia que ilumina, uma candeia que brilha. E uma vez que essa palavra profética, ela é recebida no coração, ela é recebida dentro do nosso espírito humano, então essa palavra é poderosa para resplandecer, para dissipar toda treva, tirar tudo que porventura se torna um empecilho para a nossa preparação, para nos encontrarmos com Cristo, de maneira que essa luz ela vai tomando proporções cada dia maiores, conforme diz o texto, até que a estrela da alva nasça no vosso coração. Então, quando diz que a palavra profética é uma luz que brilha, até significa que ela começa com um brilho, mas esse brilho ele tende a aumentar à medida que nós acolhemos essa palavra.
De modo que nós começamos então a passar por um processo de mudança, de transformação, porque todos os nossos problemas se resumem na presença das trevas do pecado, das trevas da rebelião no coração do homem. À medida que as trevas são eliminadas de dentro do homem, então o homem vai sendo transformado e cada vez vai passando a ser uma nova pessoa. As grandes misérias e problemas que há na humanidade existem por causa das trevas do pecado e da rebelião. Permita que nessa conferência muita treva seja dissipada do seu ser. E assim, ao cabo desses 3 dias, nós então poderemos declarar que a luz já resplandece mais fortemente dentro de nós, de maneira que podemos então declarar que estamos de fato aguardando e apressando a segunda vinda de Cristo. Muito bem, queridos, essa segunda carta de Pedro é uma carta apostólica, porque foi o apóstolo Pedro quem a escreveu. É uma carta que trata a respeito da segunda vinda de Cristo. Sempre que alguém falar a respeito da segunda vinda de Cristo, não pode passar desapercebido a um livro da Bíblia, uma epístola de tão grande importância. Porque quando Pedro ele escreve essa carta, embora uma carta pequena, de 3 capítulos apenas, mas ele escreve uma carta de uma maneira muito própria e muito apropriada para nós nesses últimos dias, visto que ele trata de ensinamentos que nos relembram, não são ensinamentos novos, mas ensinamentos que nos relembram os fatos da segunda vinda de Cristo, e também ele trabalha a advertência, ou algumas advertências, contra falsos mestres, contra homens perversos, que com aparência de cristãos, procuram roubar do coração a esperança da segunda vinda de Cristo. Nessa noite nós teremos aqui uma grande revelação, porque o Senhor nos levará a ver por que no século 21 se fala tão pouco sobre a segunda vinda de Cristo. Por que hoje, de 100 mensagens que se prega nos meios de comunicação, televisão, rádio, ou seja, mensagem escrita, ou até mesmo nos púlpitos das muitas igrejas, por que de 100, talvez uma faça menção da segunda vinda de Cristo, e as demais falam tanto de dinheiro, falam tanto de prosperidade material, fala-se tanto de bens materiais? Será uma mensagem muito reveladora. Portanto, essa segunda epístola, ela tem 2 vieses bem definidos. Primeiro, ensinamentos que nos relembram as questões que envolvem a segunda vinda de Cristo, e também as advertências contra os falsos mestres que procuram roubar, procuram minar a esperança da vinda de Cristo, que é uma das bênçãos de todo cristão, a esperança da segunda vinda de Cristo. Os irmãos podem abrir a Bíblia em 1 Pedro e manterem, 2 Pedro, manterem-na aberta, porque embora nós não venhamos ler todos os versículos, mas eu farei referência constante àquilo que nós estivermos falando. Os irmãos precisam estar atentos para poder acompanhar. Logo aqui no início, nós temos assim nos 2 primeiros versículos: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aqui o apóstolo fala, no versículo 1, da fé preciosa. No versículo seguinte, versículo 2, do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. É uma carta dirigida aos que têm fé, àqueles que receberam a Cristo como Senhor, aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo, cuja fé da parte de Deus foi implantada no coração. E agora essa fé, que é trabalhada em nós, nos leva a um conhecimento. A fé é o começo de toda uma experiência cristã, que acontece por meio de um conhecimento contínuo, um conhecimento diário a respeito de Deus e a respeito de seu Filho Jesus Cristo, o que envolve o seu plano eterno. Se os irmãos lerem do versículo 3 até o versículo 11, perceberão como que o apóstolo
nos leva a perceber a necessidade de se confirmar a nossa eleição e a nossa vocação. Verifique comigo o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos aqui duas conferências antes dessa. Uma conferência que falava a respeito da salvação eterna de Deus. E a segunda conferência que falava sobre o mistério ou os mistérios do reino dos céus. Essas duas primeiras conferências, elas foram reveladoras no que diz respeito ao entendimento de que a salvação é um dom de Deus. Elas foram esclarecedoras no que diz respeito a nos mostrar que a salvação é um dom gratuito e, portanto, não pode jamais ser perdida. Mas a salvação de Deus, ela é dada de uma vez por todas, de maneira que agora nós temos uma segurança da salvação. Agora, será que tipo de segurança nós temos? Será que mensagens desviadas da verdade não chegaram ao nosso coração, de maneira que uma vez que se compreende que a salvação é um dom de Deus, que é pela graça de que ela não se perde, isso não gera no coração um tipo de comportamento contrário à graça de Deus? Não leva as pessoas a um desleixo espiritual, a uma vida de lentidão espiritual, de nostalgia espiritual, de letargia, de paralisia? Aqueles que talvez entendem errado dizem assim: bem, se eu estou salvo, então por que eu preciso me esforçar? Aí vem então a terceira conferência, falando da segunda vinda de Cristo, dizendo que precisamos aguardá-la e apressá-la. E de que maneira possamos aguardar e apressar a segunda vinda de Cristo? Esta é a chave, é a base que nós iremos trabalhar esses 3 dias consecutivos. Então o apóstolo Pedro nos diz que temos uma profunda necessidade de confirmar a sua vocação. Cabe a Deus o eleger, cabe a Deus o chamar, cabe a Deus o justificar, e cabe a nós o desenvolver tal salvação que nos foi dada gratuitamente. Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos mostra a necessidade que temos de desenvolver a salvação. E aqui o apóstolo Pedro, em outras palavras, diz que é um ato contínuo de confirmar. Cabe ao cristão viver a graça da eleição. Cabe àquele que é salvo experimentar esse chamamento, essa vocação diariamente. E o modo, então, de experimentarmos ou de confirmarmos é o que está a partir do versículo 3 em diante desse mesmo capítulo. Acompanhe. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Verifique agora como ele nos chama a uma responsabilidade de confirmar a eleição e a vocação, dizendo no versículo 5 em diante: por isso mesmo, por esta razão, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Veja que é um ato contínuo de associarmos virtude a virtude, uma após a outra. Verifique quantas coisas ele coloca: com a fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento
de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que estão perto. Grave essa frase no seu coração e na sua mente, e me cobrem até o final dessa mensagem, caso haja algum lapso. Veja o versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está. O que é que está perto? O que está perto de você? O que está perto está em contraste com aquilo que está distante. O que é que está perto? Gravem isso no coração. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Então nós vemos como que o apóstolo diz que a nossa entrada no reino eterno, por ocasião da segunda vinda de Cristo, requer alguns procedimentos. O primeiro é a eleição e a vocação que vem de Deus. Em segundo, é a nossa confirmação. É preciso que nós venhamos estar confirmando isso na experiência diária por meios do exercício da vida cristã, de associar a fé à virtude, a virtude ao domínio próprio, e assim sucessivamente. Versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Por que razão o apóstolo Pedro se coloca preocupado em lembrar os irmãos acerca dessas coisas? Quando ele diz, por esta razão. Que razão? A razão da necessidade que temos de entrar no reino eterno. A grande esperança do salvo. Um dia você ouviu o evangelho, não ouviu? O evangelho que fala da morte, da ressurreição de Cristo, da morte substitutiva, da justificação. Ouvimos falar que Cristo morreu por nós. Ouvimos o evangelho da salvação. E uma vez tendo crido neste evangelho, tendo sido justificado, tendo sido selado com o Espírito Santo, agora há no coração a esperança de que nós vamos entrar no reino eterno. Então existe uma razão para continuar, há uma razão de perseverar, uma razão de confirmar, de experimentar, de viver diariamente a vida cristã, associando a fé à virtude, associando a virtude ao domínio próprio, o conhecimento e assim por diante. É uma vida contínua. Por isso o apóstolo Pedro diz que ele está sempre pronto. Ele dizia, eu estou pronto a continuar a lembrar vocês, a lembrá-los de que há um reino, lembrá-los de que a vida cristã não é vivida apenas no deserto e para o deserto, e que se acaba no deserto. Não, mas no deserto de sofrimento, no deserto da nossa peregrinação diária, há sempre uma voz nos dizendo, não se esqueçam de que à frente temos a entrada no reino eterno. É por isso que vem a palavra profética. A palavra profética que vem para nos iluminar, que vem para nos mostrar, para que no meio do caminho não venhamos ficar cegos, sem enxergar aquilo que está distante. Por que que os filhos de Israel, ao saírem do Egito e entrarem no deserto, diz que a maioria, se não todos, com exceção de 2, morreram no deserto? Porque no deserto eles percebiam a aridez, eles percebiam o clima, o calor, a escassez, a dificuldade. Eles enxergavam apenas o que estava perto. E a boa terra, que era algo por vir, que é algo que estava distante em relação ao que estava presente, ao perto, eles então não viam, eram cegos. E quando a pessoa não pode enxergar a esperança, quando ela não pode enxergar o reino, quando ela vive apenas para o momento, não há nenhuma razão específica ou própria para que alguém possa perseverar.
para que alguém possa continuar. O cristão, no momento que ele tira os olhos da eternidade e coloca no hoje, ele perdeu a base da sua fé, ele perdeu o combustível da sua perseverança, e é certo que ele vai cair. Embora muitos já caíram e não perceberam ainda que estão caídos. Mas aqueles que têm os olhos abertos, assim como Josué e Caleb, eles continuam firmes, e mesmo depois de 40 anos de terem caminhado no deserto, eles podiam dizer que estavam fortes e vigorosos, do mesmo modo de quando eles saíram do Egito há 40 anos atrás. Amém? Esse é o objetivo dessa mensagem, é o objetivo dessa conferência. Versículo 16 nos diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela excelsa glória, ou pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. É certo que o ouvinte da mensagem, quando o apóstolo diz que precisamos confirmar a fé, precisamos praticar a nossa eleição e vocação numa vida de continuidade, de associar. Vida cristã é associar a fé, a virtude, o amor, a fraternidade, o domínio próprio, o conhecimento. É uma vida de crescimento diário, de se alimentar da palavra, de ser transformado, porque existe um reino por vir, uma entrada no reino vindouro. E talvez o grande questionamento que essa carta traz, e não traz porque o apóstolo questionava, mas trazia o questionamento de outros ímpios e de irmãos que se deixavam levar pela mensagem dos ímpios, é a grande questão: será que Jesus volta? Olha para o seu irmão, por favor. Olha assim, normal, tranquilo, com verdade. Pergunta assim: será que Jesus volta? Esse é o grande questionamento dessa epístola. Por isso que nós queremos abrir a conferência com esse questionamento. Será que ele volta? Cuidado. Eu vou pedir para vocês não responderem precipitadamente. Por quê? É automático de todo cristão falar que ele volta. Se você perguntar para qualquer pessoa, volta? Como não? Volta? Só que quando alguém tem plena convicção de que algo vai acontecer, e sabe que esse acontecimento é iminente, se há de fato credulidade, não é incredulidade, mas credulidade no coração, se há uma fé verdadeira e firme, aquele que acredita, aguarda. Quando, todavia, nossos lábios declaram que ele volta, mas o coração está dormindo, como se ele não fosse voltar, o que é verdadeiro? O que sentimos ou o que falamos? Então não diga que ele volta, porque talvez você tenha aprendido que ele vai voltar, mas talvez você não creia nisso. Pastor, mas como? Eu sou um cristão, nasci num lar evangélico, cresci, me batizei, tenho 30 anos de crente. Talvez você não creia, porque o grande problema dos crentes é a falta de fé no que Deus falou. Agora, há uma inversão de fé nesse sentido, porque os crentes acreditam no que os homens dizem. Qualquer pessoa que simule um trimelico e algumas palavras que ninguém entende, e nos entremeados das palavras inteligíveis, algumas palavras de profecia carnal, a pessoa acredita. Talvez alguém diga assim: mas essa mensagem, nesse ritmo, não dá nem para sentir a presença de Deus. Eu receio que se você vivesse no tempo de Cristo, em que ele falava na montanha, ali aquele longo sermão da montanha, digamos,
você não conseguisse permanecer por considerar as palavras frias. Quando você interpreta tais palavras no contexto de um mover carnal dos últimos dias, daqueles que acreditam no homem, mas não creem na palavra de Deus. É preciso que você descreia dos homens absolutamente e passe a colocar a tua fé exclusivamente na Bíblia Sagrada. E então acreditar nos homens depois de colocar à prova o falar deles. Como diz a Bíblia, que nós não devemos desprezar profecias, mas devemos então colocar à prova os espíritos. Não desprezar é um mandamento. Colocar à prova o espírito que diz também é mandamento. Portanto, a única segurança que temos é a palavra de Deus, e Pedro vai nos apresentar a Bíblia Sagrada, ou a palavra de Deus, como sendo a nossa única segurança. E que segurança? É por isso que quando ele diz a respeito do reino, a necessidade que temos de perseverar nesse caminho, de desenvolver, de confirmar, ele fala, olha, e essa mensagem que nós pregamos de que Jesus vai voltar, não é uma palavra infundada. Ele diz, nós não vos demos a conhecer a palavra da segunda vinda de Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. A mensagem da segunda vinda de Cristo não é uma historinha, não é um mito, não é algo engenhosamente inventado pelo homem. Mas qual é a garantia então que Pedro nos dá? É a primeira das garantias de que Jesus vai voltar. Ele está dizendo aqui, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Estava Jesus com os seus discípulos. Mateus capítulo 16. Os últimos 4 ou 3 versículos do capítulo 16. Quando então Jesus declara aos seus discípulos dizendo, prestem atenção. Verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram, Jesus com os 12, que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino, com poder e glória, e na presença dos seus anjos. Vocês podem confirmar, Mateus capítulo 16, os 3 ou 2 últimos versículos, Jesus diz assim, presta atenção no que ele está dizendo, olha, está Jesus e os 12 ali. Tenta voltar a sua mente, se colocar lá naquele momento em que Jesus diz, em verdade vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, isso é uma prova, que não passará pela morte, não vai morrer, sem que veja o Filho do Homem no seu, olha, o Filho do Homem no seu reino, não trata-se da vinda de Cristo, da segunda vinda, ou não? Não é a implantação, ele vem na sua segunda vinda para instaurar o reino sobre a terra, seu governo de justiça. Ele fala, então, eu vou mostrar a vocês a minha vinda. Vocês verão a minha vinda, antes que ela aconteça. Alguns não passarão pela morte, sem que veja. Aí começa o capítulo 17 de Mateus, o capítulo seguinte, diz, 6 dias. Isso é profético? Depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte. Subiram. Pedro, vem cá, Pedro. Pedro que escreveu essa carta aqui, ó. João, Tiago, vamos ao monte. Fazer o que, Senhor? Vamos ao monte. Eles subiram. E a Bíblia diz que estando os 4, Pedro, Tiago e João, em um lugar, Jesus um pouco mais afastado, e eles ali olhando em espírito, quando de repente, diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 17, uma grande luz começou a irradiar do interior
do Verbo encarnado, daquele Nazareno que andava na Galileia, que andava na Judeia, curando, falando, pregando, aquele de quem dizia: não é esse o filho de José o carpinteiro? Aqueles a quem pediam uma prova de que ele era o Messias, aquele que não tinha aparência nem formosura, que foi ultrajado, que foi cuspido, que foi duvidado. Deste homem, uma grande luz começou a brilhar. A Bíblia diz que o monte foi tomado de uma luz tão grande, uma nuvem desceu, e agora aquele monte encheu-se de glória. Agora eles não viam mais um Cristo meramente encarnado, eles viam Jesus Cristo, o Filho de Deus, imerso, absorvido de glória. Ele foi transfigurado diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. E quando então Pedro olhou, que viu o Cristo glorioso, em glória, em luz, em imortalidade, em incorruptibilidade, cheio de glória, ali estava diante dos olhos de Pedro o reino de Cristo, o Cristo glorioso no seu reino, em miniatura, em visão diante dos seus olhos. Por isso Pedro diz: eu estou falando que ele virá, porque eu vi a sua vinda, porque eu estive com ele na sua vinda. Por isso eu não falo com palavras engenhosamente inventadas, articuladas, como mitos, conversa, boatos. Não, eu vi o Cristo glorioso no seu reino, quando ele declara: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Diga glória a Deus. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai. Outra prova: eu vi a sua glória. E no momento em que ele estava cheio de glória, que a nuvem desceu sobre o monte, o Pai, Deus o Pai, o Altíssimo Criador, também estava no monte. Oh, aleluia. E estando no monte, de dentro da nuvem, o Pai deu pleno testemunho do seu Filho. Pois ele, Jesus, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Versículo 19: temos assim, uma vez que foi comprovada a sua segunda vinda em antecipação, temos tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra de que ele virá, ela é verdadeira, porque eu vivi, experimentei e estive com Cristo na sua segunda vinda. É lógico, ele está dizendo a palavra profética. Todavia, no momento da palavra profética, e ele diz que ele viu, que ele experimentou, que ele contemplou, logo aparecem muitos profetas dizendo que também receberam. Ah, porque Deus está me revelando como será a sua segunda vinda. Evidentemente, a grande prova são as linhas escatológicas propostas pelas escolas de teologia. Você vai fazer um curso de teologia? Se você tinha alguma fé, você sai descrente, porque agora você não sabe mais em que crer. Você vai para aprender a Bíblia, chega lá e eles te plantam um tanto de dúvidas, porque ninguém mais lá dentro sabe como é que é. Os profetas surgem dizendo: olha, eu recebi. Aí Pedro fala: alto lá, não venha com as tuas profetadas, ou tentativa de acertos, quando ele diz: sabendo, versículo 20, primeiramente isto. Tem que saber disso, meu irmão. Olha para o seu irmão e diga: você tem que saber disso. Tem que saber. O que ele diz aí? Que nenhuma profecia da Escritura, diga para o seu irmão, nenhuma
nome de Jesus, deixe esta palavra entrar no teu coração. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Elucidação é o entendimento da mesma. Ninguém pode apresentar uma interpretação particular. E agora, como saber? Se o fulano diz que é assim, o Beltrano diz que é de outro modo, aí o ciclano diz que é do outro modo. Agora, eu fiquei num problema, por quê? Porque embora eu saiba que nenhuma profecia é de particular elucidação ou interpretação, tudo bem, mas se há divergências de interpretações, como saber se é este, aquele ou aquele outro? Aí olha o versículo seguinte. Por quê? Então há uma explicação, há um fundamento. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo seu Espírito. Versículo 20 fala da interpretação. Versículo 21 fala da inspiração. Primeiramente, nós temos a Escritura escrita, aquilo que foi deixado como um legado. Aqueles homens do passado nos deixaram por meio da Bíblia, por escrito, as revelações que eles receberam, não por vontade própria. Pedro recebeu de quem? Do Espírito Santo. E Mateus? Do Espírito Santo. E João? E Judas? Todos eles receberam do Espírito Santo e, portanto, é uma só palavra. Não há contradição entre eles. A contradição está entre os profetas extra-tempos bíblicos. Pessoas que não fazem parte desse cânone sagrado dos apóstolos. Então, quando alguém propõe uma interpretação, Pedro diz, alto lá, antes de propor uma interpretação, pergunte primeiramente para aqueles que receberam por inspiração o que eles disseram. Ninguém tem autoridade, tem direito de interpretar a palavra profética. Não é de particular elucidação. A igreja A acha que é assim, a B acha que é daquele outro modo, a C, esqueça isso. Isso são coisas que procuram desviar o seu coração da fé em Jesus. Você tem que entender que não existe interpretação particular. Aí está aqueles que falam assim, não, mas é porque você tem que respeitar a doutrina da igreja. Não, eu tenho que respeitar a doutrina bíblica. Nós não temos que seguir a doutrina ou interpretações particulares dos homens. Não. Porque a Bíblia não foi escrita por vontade humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos nas mãos a palavra profética, que deve ser lida, deve ser crida, deve ser acolhida como uma candeia que ilumina o nosso ser tenebroso, para que dissipe as trevas, até que a estrela da alva nasça nos nossos corações. Observe que Pedro, ele abre a carta dizendo da necessidade que temos de viver a vida cristã associando a fé, a virtude, ou seja, precisamos confirmar a nossa eleição e vocação. Mas de repente ele diz, ora, eu estou dizendo da vinda de Cristo, do reino de Cristo, mas eu tenho provas de que ele vai voltar. Ele apresenta a primeira prova, o monte da transfiguração. Em seguida ele diz, mas é preciso tomar cuidado. Aí ele entra na questão das interpretações. Não está aí? Então perceba que eu estou pregando dentro de uma sequência do livro. Estou lendo os textos, estou explanando. Quando fala de segunda vinda de Cristo, tome cuidado. Porque quando nós lemos 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vemos lá como que o apóstolo Paulo diz que alguns diziam que a vinda de Cristo tinha chegado. Quando lemos agora 2 Pedro, alguns dizem que ele não volta nunca. Então veja, tratando-se de interpretações particulares, existem aqueles que dizem que ele já voltou.
outros que dizem que ele não volta coisa nenhuma, outros que ficam. Então são muitas as interpretações. E então é nesse ponto que o apóstolo ele suscita a primeira advertência contra os falsos profetas, evidentemente que começam a trazer uma interpretação particular com respeito ao tema segunda vinda de Cristo. Amados, e hoje nós vivemos numa época tão sutil, em que o falso profeta e a falsa profecia, ou a falsa pregação, a falsa mensagem, ela é tão sutil, mas tão sutil, mas tão sutil, que você nunca vai ouvir alguém dizendo que ele não vai voltar. Mas se você for alguém que está lendo a palavra no Espírito, com os olhos abertos para enxergar, você ouvirá a cada momento pregadores e mais pregadores afirmando: ele não vai voltar. Amados, todos os dias escuto mensagens dizendo que Jesus não vai voltar. Todos os dias. Talvez você fale assim, mas eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Você verá, o apóstolo Pedro vai mostrar como é que eles falam. Lembrem-se, aqueles em quem essas coisas não existem, é cego, vendo apenas o que está. Você é alguém que vê apenas o que está perto, ou você vê o que está longe? O que significa ver apenas o que está perto? Vamos entrar nos detalhes, senão a gente não vai conseguir concluir a mensagem. Eu tenho que acabar essa mensagem toda segunda Pedro até 10 horas no máximo, tá bom? Capítulo 2 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E poucos seguirão as suas práticas. A Bíblia dos irmãos dizem muitos. Que tradução é a Bíblia dos irmãos? É a mesma? Então, permita-me ler novamente. E muitos, glória a Deus. Glória a Deus, não pelos muitos, mas porque a Bíblia diz que é muitos, eu estou vendo muitos, então está se confirmando. É a verdade. Seria ruim se ela dissesse muitos e eu visse poucos. Aí eu ia ficar, mas a Bíblia diz muito, estou vendo pouco. Será que ela está falando a verdade? Mas não, ela diz muitos e nós vemos muitos. Seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da... irmãos, o caminho da verdade nunca teve tão infamado, difamado, zombado e escarnecido como nos dias de hoje. O ímpio, aquele que não tem o Senhor e não quer o Senhor, talvez nem não terá o Senhor, não entramos nos méritos, mas ele escarnece dos crentes. Quando no versículo 3 eles observam que estes falsos profetas, que não são reconhecidos como falsos profetas, mas sendo eles falsos, apresentam-se com a aparência de verdadeiros. Apocalipse 13:11 diz que o falso profeta, lá chamada de segunda besta, tem a aparência de cordeiro. Você olha, é cordeiro. O que é cordeiro? Cordeiro é símbolo de Cristo. É símbolo dos cristãos, é símbolo da igreja. Então, se o falso profeta tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. A aparência é de um profeta de Deus, é de um salvo, é de um cristão. Mas a mensagem dele é do dragão, é de Satanás. Por isso que diz também, movidos por... Leia aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Deixa a palavra profética entrar no seu coração, para brilhar a luz. Movidos pelo quê? Avareza. O que eles farão? Comércio
Eles vão vender roupa, vender calçado, o que é? Lê aí. Comércio de quem? A igreja tornou-se a mercadoria. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Os cristãos tornam-se nas mãos de falsos profetas, reconhecidos por quem não vê como verdadeiros. Torna-se em suas mãos mercadoria. Farão comércio de vós. De que maneira? Com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado ou a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pronto, o apóstolo Paulo começa a epístola dizendo a necessidade que temos como igreja de caminhar, não um caminhar estático. Parece paradoxo, né? Caminhar estático. Mas é porque às vezes pensamos que estamos caminhando. Achamos que caminhar é congregar. E congregar é apenas um passo, são vários passos a ser dado. A vida cristã deve ser um caminhar contínuo, em movimento, de associar. Associa a tua fé, o conhecimento. Associa o conhecimento, a virtude, o amor, a fraternidade, o conhecimento, o domínio próprio. Ou seja, é uma vida de crescimento contínuo. E essa palavra tem que ser lembrada e relembrada, porque o apóstolo Pedro diz que ele se fazia pronto para nos lembrar. E eu continuo hoje me fazendo pronto para vos lembrar. E a garantia que temos de que é verdadeira a vida de Cristo é que Pedro se antecipou e presenciou a vida de Cristo no Monte da Transfiguração. Mas, uma vez que nós cremos na palavra profética, tomemos cuidado com as muitas interpretações, porque haverá de existir, como diz o apóstolo Pedro, no meio do povo, falsos profetas, que são vistos como verdadeiros, são aceitos como verdadeiros, porque tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Estes são homens avarentos que fazem comércio no povo com palavras fictícias. Permita-me ler algumas características desses homens ainda na continuidade aqui, a partir do versículo 12. Esses, você não vai ler do versículo 4 até o 11, não. Do 4 até o 11, Pedro dá vários exemplos de que outrora pessoas que viveram um viver tão maligno quanto estes não ficaram isentos do juízo. Pedro diz: os que no passado cometeram pecados semelhantes foram tratados. O juízo de Deus não deixou de recair sobre eles. Então ele retoma o ponto dizendo: esses, versículo 12, todavia, como brutos irracionais. Por que Pedro fala brutos? Uma palavra própria para animais. Irracionais, animais de novo. Por quê? Porque quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: acautelai-vos dos cães. Como pode um pregador como Paulo e Pedro chamar os falsos profetas de cães? E aqui, de brutos irracionais. Qual a relação? Será que é um xingamento qualquer? Ah, mas como Pedro é ignorante, hein? Pregando, escrevendo a palavra, chamando os outros de bruto irracional. Coisa feia, Pedro. Você tem que ser mais brando. Não. Isso aqui não é um xingamento. Isso aqui é uma revelação do caráter e natureza, mostrando que esses homens não são regenerados. Porque a grande diferença do homem, ser humano, para o animal irracional, é que o animal não tem espírito humano. O homem sem Deus, ele tem apenas corpo e alma, porque seu espírito está mortificado. Somente quando o homem é regenerado no seu espírito, que a atividade e função do espírito é reativada. Então, quando Pedro diz que esses como brutos e irracionais, está dizendo que esses não são regenerados. Naturalmente feitos para presa e destruição, não entremos nos méritos, mas Pedro é muito claro, Pedro não tem dúvida, quando diz, estes como brutos e irracionais, aí ele abre um apóstolo e diz, feitos para a destruição. Vamos continuar.
falando mal daquilo em que são ignorantes, falta-lhes o conhecimento, na sua destruição também hão de ser destruídos. Quando fala na sua destruição, hão de ser destruídos, porque eles próprios estão se autodestruindo, porque o problema não está em Deus. Deus não está para condenar, é o homem no seu próprio pecado, é que está se consumindo. Deus fará apenas a execução daquilo que o homem está determinado a ser e a fazer. Desde a sua decisão no Éden de comer do fruto proibido, que o homem é responsável pela sua destruição. Recebendo, 13, injustiça por salário da injustiça que praticaram. Considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, atenção, luxúria carnal, em pleno dia, ou seja, não se fazem nada ocultas, eles fazem na cara de pau de dia, na frente de todo mundo na televisão. Está escrito, meio-dia, hora do almoço, estão lá prometendo o que não tem para dar. Mantenham-se firmes aí. Considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Nódoas e deformidades seria melhor entendido como nódulos. E deformidade, como que a aparência espiritual é de alguém totalmente deformado. Continuando, eles se regalam nas suas próprias mistificações. Sabe o que é mistificações, irmãos? Aquele místico é quando você, com palavras fictícias para ganhar o povo, precisa criar todo um cenário de espiritualismo e de coisas esotéricas. E o povo gosta de esoterismo. Enquanto banqueteiam juntamente com... então é no meio da igreja. Essa carta é escrita à igreja, aos que têm fé, versículos 1 e 2. Então Pedro está mostrando que nos últimos dias haveria um banquetear de falsos profetas com a igreja, e todos banqueteando-se nas palavras fictícias, cheio de nódulos e deformidades, como brutos e irracionais. Pedro está denunciando o século 21. Avancemos. 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas, o quê? Engodando é enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na bondade. Aonde? O coração exercitado em quê? Coração exercitado na avareza. Dinheiro, meu irmão. Muito dinheiro. Carros importados. Fazendas. Mulheres bonitas. Casamentos. Apartamentos. Filas e filas para darem seus testemunhos do que ganhou de material. Porque o material, eu me refiro às coisas palpáveis, são as coisas que estão perto. O que está perto é o físico. O evangelho que prega que as bênçãos de Deus se traduzem no materialismo é um falso evangelho, porque diz respeito às coisas que estão perto, e estes que assim veem e acreditam são cegos. Por isso não podem desenvolver a salvação, associando a fé, o domínio próprio, a perseverança, o amor, a fraternidade, o conhecimento de Cristo. Por isso o apóstolo nos adverte que devemos prosseguir. Olha o versículo 15. Para tirar toda dúvida, só o finalzinho do 14. Exercitados na avareza, filhos malditos. Todo esse contexto é importante
para que alguém desavisado não interprete o versículo 21 e 22 como um crente desviado do Evangelho, viu? Filhos malditos, versículo 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram pelo caminho de quem? Se extraviaram pelo caminho de Balaão. Quem foi Balaão? Um homem, sim. Profeta, sim. De Deus, não. Não profeta de Deus. Embora tenha nos legado uma das mais belas profecias do Antigo Testamento. Está aí a confusão que geralmente se faz, né? Uma mula também profetizou ali para Abraão, para Balaão. E Deus não está engarrafado para usar apenas aqueles que supostamente aos nossos olhos deve ser usado. Enfim, Balaão, mais um homem que foi subornado, que recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus com suas profecias. Os falsos profetas, portanto, a semelhança de Balaão, são homens avarentos. Está aqui, todo o contexto prova isso. Que recebem fortunas, prêmio da iniquidade, para quê? Para eles enricarem, porque são avarentos. Mas para a igreja, para amaldiçoar o povo de Deus, no sentido de afastá-los da bênção de Deus. Mas tem razão que, não conseguindo ele amaldiçoar por meio de profecias, o que ele fez? Conduziu o povo de Deus à prostituição literal, o que hoje significa que os falsos profetas não podem tirar a salvação do povo de Deus, mas os distanciam de Deus, conduzindo-os ao adultério espiritual, porque se relacionam com outros deuses, no caso com Mamon especificamente. Abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu assim, ou porém, castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses, chamando os falsos profetas, esses tais são como fontes sem água. Não tem água para dar. São vazios, destituídos. Não tem nada para dar. São fontes secas. Interiormente não tem nada que possa nos oferecer que mate a verdadeira sede do homem. Como névoas impelidas por temporal, eles não caminham firmemente, eles são levados. O vento os conduzem. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade. O que são palavras jactanciosas de vaidade? O que são ou o que é vaidade? Se me perguntar, este copo é vaidade? Sim ou não? É vaidade. E por que é vaidade? Tudo o que é material e passageiro é. Por isso que deram aos brincos, batons e blush e lápis o nome de vaidade, embora não seja e seja ao mesmo tempo. Mas isso tirou um pouco o sentido do que é. Porque a mulher, quando se maqueia, assim, mas é uma beleza ilusória. Quando se casa, que vai para dentro de casa, no primeiro dia, a noiva quase não dorme, e o pouco que dorme fica engessada para ver se acorda com os cabelos penteados. Mas toda essa ilusão, essa aparência vai se desgastando e a pessoa começa então a não ligar mais para isso. E os cabelos então ficam desgrenhados, o hálito fica insuportável e os cheiros que outrora não eram perceptíveis passam a aparecer naturalmente. Então, aquilo que é passageiro é vaidade. Então se diz que esses homens cegos, que são avarentos, só veem o que estão perto, só veem o material, então eles falam palavras de vaidade. Suas palavras se limitam ao que é passageiro, ao que é transitório, ao que é efêmero, aquilo que vai se acabar e se consumir na segunda vinda de Cristo.
É muito rica a palavra de Deus, não? Portanto, 18, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Olha o que eles fazem, com palavras jactanciosas de vaidade, com palavras de materialismo, com palavras de prosperidade material, engodam as almas que por um pouco não se convertiam. Bem, enfim, isso é o capítulo 2, basicamente. Capítulo 3, de 2 Pedro. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Observa como ele retoma o princípio da conversa, falando de relembrar. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então agora ele está tentando voltar ao ensinamento, porque ele começou no ensinamento e aí foi para a advertência, não foi? Agora ele está fazendo menção de voltar para os ensinamentos dos profetas e apóstolos, só que chega no versículo 3 ele diz, tendo em conta, vírgula, antes de tudo. Então esse antes de tudo ele quer dizer, mais uma advertência antes de mais nada, e eu já retomo o ensinamento. Amém? É isso mesmo? Leia a sua Bíblia. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Temos aqui no capítulo 2 uma longa descrição dos falsos profetas cegos, que veem apenas o que está perto, o que é material, né? O que é transitório, o que é passageiro, o que é efêmero, pois eles são avarentos, fazem comércio. O bom exemplo para poder entendê-los melhor é Balaão, que por causa do dinheiro desviou o povo de Deus da verdade. Agora, estes mesmos andam dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E aqui está a grande chave hermenêutica de 2 Pedro. Como podem esses falsos profetas chegar a um ponto de falar onde está a promessa da sua vinda? Me parece que nós não ouvimos isso de maneira explícita. Mas hoje vocês perceberão, e a partir de hoje, vocês ouvirão eles falarem todo dia, questionando a você que está em casa, que ouve pela TV, pelo rádio. Toda vez que você ouvir eles pegar assim, onde está a promessa da sua vinda? Ele não vem, está enganado. Você vai ficar assim, acho que não vem mesmo não. Oh, Jesus. Versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Por quê? Olha o argumento desses homens. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da... Em que eles se fundamentam? Olha todo o contexto hermenêutico do livro. Vendo o que está perto, jactanciosos, dinheiro, palavras fictícias, palavras de vaidade, materialismo. E agora eles dizem, todas as coisas, a terra, firme, que está debaixo dos pés, isso não muda. A vida é aqui, embaixo. Não muda. Desde que os pais dormiram, as coisas continuam do mesmo jeito. Ele está tentando te convencer para que você tire da sua mente esse negócio de porvir. Tire do coração esse negócio de reino. O negócio é aqui na terra. Isso que não muda. Desde o princípio que as coisas permanecem do mesmo jeito. Veja a sutileza. Por quê? Qual
o argumento dos falsos profetas quando colocam em dúvida a vinda de Cristo? Qual é o argumento? Aqui, ó, porque desde o princípio a terra está do mesmo jeito. Um dia vai, outro vem, vai, vem. Os meus avós diziam, os bisavós falavam, mas isso não muda, isso é um ciclo vicioso. Pare de colocar a tua esperança no futuro para viver o presente. Estão roubando a fé. A palavra deles é: veja, viva o hoje. Só que como são falsos profetas, eles estão vestidos de cordeiros. Então eles falam: Jesus quer te dar um carro, uma casa. Você passa a servir um Cristo que não te leva ao porvir, mas um Cristo que também não está preocupado com tua alma, mas um Cristo preocupado com as coisas passageiras. Porque hoje em dia, o evangelho que ouvimos traduz a bênção de Cristo por aquilo que você tem agora. Se tiver alguém aqui que pode me desafiar, fique à vontade. Não, pastor, o evangelho de hoje diz que nós não devemos amar as coisas deste mundo. O evangelho que nós escutamos diz que nós não devemos andar ansiosos, mas que devemos esperar a vinda de Cristo. Vocês estão ouvindo isso? O que nós estamos ouvindo? Se você está desempregado, está amaldiçoado. Se você não é rico, não tem a bênção de Deus. Bênção de Deus é sinônimo de um mundo que não muda. É um mundo material. Incrível como Pedro, quando fala da segunda vinda de Cristo, ele trabalha um tema tão apropriado, porque a vinda de Cristo está em antítese ao materialismo. Porque aqueles que aguardam a vinda de Cristo, eles estão com todo o seu coração voltado para o que virá, não para o que é. Se você começa a pensar no que é, você esquece do que virá. Aí outros falam: não, mas é porque a bênção é hoje. Paulo fala aos Romanos capítulo 8. Ora, esperança que se vê não é esperança. Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza do que não vê. Fé não é você crer no que você vê e toca e apalpa e recebe agora. Não, isso não é fé. Isso é qualquer coisa, menos fé. Porque a fé é a certeza e a convicção de fatos que se esperam e que se não veem. É eternidade, é o reino, é a glória eterna de Jesus Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. E a igreja abandonou esse caminho da verdade e se banqueteiam com os falsos profetas. O convite dessa conferência é para que nós retornemos ao caminho da verdade. Versículo 5, o apóstolo Pedro faz uma refutação aos falsos profetas quando diz: porque deliberadamente esquecem. Quando diz deliberadamente, quer dizer que eles não estão enganados coisa nenhuma. Eles estão se esquecendo porque eles querem. É maldade do coração. Eles não estão enganados, não. Eles fazem isso deliberadamente. Eles se esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Em outras palavras, Pedro diz assim: esses falsos profetas estão esquecidos de uma coisa. Que coisa? Os antediluvianos, os que viveram antes de Noé, eles também achavam que nada mudaria. Eles tinham debaixo dos pés a terra firme. O dia nascia, se punha, o sol, o ocaso, o nascimento do sol, né? O rio correndo, as nuvens, o vento, tudo estava normal. Quando apareceu um louco chamado Noé,
que dizia que toda essa estrutura material iria se acabar, que os homens não deveriam colocar sua confiança no que viam, porque ele tinha recebido uma palavra profética de que Deus inundaria a terra com água e tudo iria ser destruído. Não adianta se apegar ao carro, à casa, à fazenda, ao emprego, ao dinheiro, à fortuna, porque vai ser destruído. Só que o povo achava Noé um louco, um velho louco, e ele construindo uma arca. A vida de Noé era uma vida, em termos do Novo Testamento, cristã normal. Aqueles que têm esperança, eles estão edificando a arca, edificando a igreja, dia a dia, trabalhando e aguardando e apressando a segunda vinda de Cristo. Cada tábua que Noé colocava, ele estava aguardando. Cada tábua que ele colocava, ele estava apressando o juízo de Deus sobre a terra. E os homens escarneciam, os homens que só veem o que está perto, o que está aparentemente seguro e firme, dizendo: Noé, deixa de ser bobo, nunca se ouviu falar de chuva, que dirá de dilúvio, para de besteira, Noé. E Noé, por 120 anos, pregando a palavra da justiça, dizendo aos homens que deveriam se desapegar do que é material, que deveriam deixar de se assegurar do material, dizendo: creiam na palavra, recebam a palavra, entrem para dentro da arca. Está aqui, Pedro dizendo: esses falsos profetas que hoje se asseguram do material, se esquecem que no passado houve uma época em que Noé pregou a destruição do mundo material, e aquele mundo que fora criado pela palavra de Deus, que foi destruído no tempo de Noé pela palavra de Deus, virá, versículo 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, do mesmo modo que a terra, no tempo de Noé, estava ali para sofrer um julgamento de destruição, a terra de hoje, que parece tão firme, que parece tão segura, que dá tanta estabilidade para os homens, não é verdade. Ela está oscilando e ela vai ser destruída. Pela mesma palavra que ela foi criada, pela mesma palavra que foi destruída no dilúvio, a mesma palavra já determinou que ela passará. Salmo 24, versículo 1 e 2, diz que Deus criou a terra e tudo quanto nela há. E Ele a estabeleceu sobre as correntes das águas. Geograficamente eu não entendo bem isso, mas é a palavra profética. Porque uma terra que está nas correntes, ela não é estável, ela está instável. Abra uma Bíblia rapidamente em Judas. Já volta para aí. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. A Bíblia faz aqui menção de uma profecia de Enoque, o sétimo depois de Adão, que disse: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Noé, Enoque, profetizou a segunda vinda de Cristo. Só que ele não diz: eis que virá. Ele diz: eis que veio. Abram bem os olhos, porque não foi qualquer pessoa, não foi nem Noé que disse essas palavras. Foi aquele que foi arrebatado. O arrebatamento está ligado à segunda vinda de Cristo. Aquele que foi arrebatado profetizou: eis que veio o Senhor
em suas santas miríades para trazer juízo aos homens ímpios. Quando foi que Noé profetizou isso? Vocês já leram Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias? Acharam essa profecia? Olha onde é que está essa profecia de que o Senhor voltará entre suas santas miríades para trazer juízo. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Verifiquem onde está a profecia. Mostrar-vos-ei na palavra. Capítulo 5, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Aqui, a profecia. Amém? Amém? Como os irmãos são abençoados, né? Enoque gerou um filho. E quando nasceu o filho, ele olhou para aquele filho. E quando ele olhou para aquele filho, que ele indagou no seu coração: Senhor, ele era um homem que andava com Deus, que consultava a Deus, sim, que não fazia nem mesmo colocar o nome de um filho por conta própria. Senhor, que nome eu devo colocar nessa criança? E ele recebeu uma revelação de Deus neste momento. E Deus falou assim: Enoque, coloque nele o nome de Metusalém. Metusalém, em hebraico, quer dizer homem dardo. E no grego, quer dizer, quando ele morrer, será derramado. É como se você pegasse um dardo, seu filho, eu vou lançá-lo, porque gerar um filho é lançá-lo, não é? Lançá-lo para a vida? Ou não? É o que está no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, como flechas na aljava do flecheiro. Os filhos não são como flechas que são lançadas. Então, quando nasce o filho de Metusalém, ele é o homem dardo, ele será lançado. E no ponto em que ele cair, que é o fim da sua trajetória, morte, virá o juízo de Deus sobre a humanidade. Isso é a metade da revelação. A outra metade é a prova de que de fato ele recebeu essa revelação. Ele colocou o nome de Metusalém, ou o homem dardo, que ao cabo de sua trajetória, Deus, quando ele morrer, será derramado o juízo, de que diz lá em Judas, que Enoque profetizou que ele veio para derramar juízo sobre os homens ímpios. Agora me verifique aqui, por favor. Quem sabe quantos anos Metusalém viveu? Hã? 969 anos. Diga glória a Deus. Agora verifique aqui, quando diz, no versículo 25, Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Então, desde o momento em que Metusalém nasceu, ele viveu, vamos contar, porque quando ele morrer, virá. E se quando ele morrer não vier, a palavra de Deus falhou. Sim ou não? Quando Metusalém morrer, tem que vir um juízo. Porque diz que quando ele morrer, se há uma palavra profética, tem que cumprir. Então, Metusalém viveu 187 anos. Ao cabo, gerou Lameque. Então, basta se somar esse primeiro período de 187 anos. Versículo 26. Ou melhor, versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé. Então veja, desde que nasce Metusalém, ele vive 187 anos, gera Lameque. Outro ponto.
Lameque vive quantos anos agora? 182. E gera Noé. Então você soma os 187 aos 182. Nasceu Noé. Agora verifique o capítulo 7, versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então você soma 187 de Metusalém até que nasceu Lameque. Aí você soma 182 de Lameque até que nasceu Noé. Aí soma 600 de Noé até que veio o dilúvio e você encontra a soma de 969 anos. Metusalém morreu no ano do dilúvio. Quando ele morreu, o juízo veio sobre a terra e destruiu os homens ímpios com o dilúvio. O dilúvio, portanto, torna-se uma figura precisa do grande juízo vindouro da segunda vinda de Cristo. Por isso que quando Pedro está falando da segunda vinda de Cristo, ele faz menção do dilúvio, mostrando que o Deus eterno já destruiu a terra uma vez, e a destruição do dilúvio torna-se então uma figura que aponta para a destruição final. É por esta razão que Jesus, no seu discurso de Mateus 24, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, ele estabelece uma figura de relação, assim será a vinda do Filho do Homem. Veja como que a palavra profética é precisa. Então, o apóstolo Pedro tentando mostrar à igreja a necessidade de se manter firme, mesmo quando vozes de falsos profetas, dissonantes quanto à revelação de Deus, afirmam que todas as coisas permanecem como desde o princípio, por isso ele não virá. Então verifique, sempre que alguém se nega a anunciar com insistência a segunda vinda de Cristo, porque aquele que se omite e aquele que fica em silêncio, ele tem alguma razão para não falar. Se questionado, ele confessa, mas se ninguém perguntar, também finge que nada acontecerá. E que vive pregando o materialismo, as coisas efêmeras, transitórias, palavras de vaidade, com esse gesto de insistir numa acentuação nas coisas materiais. Esse procedimento é como, quer dizer, não se preocupe, busque o material, porque o eterno não virá. Por isso eles andam afirmando sorrateiramente, sutilmente, que ele não virá. Aí o apóstolo Pedro então retoma o ensinamento, quando ele diz no versículo 8 do capítulo 3 de 2 Pedro: há todavia uma coisa, amados. Ele acabou o falar dos falsos profetas, ou em relação aos falsos profetas. Porque nesse momento você diz assim: é verdade, pastor, eu concordo, está escrito. O grande problema é que, por que ele não vem logo, hein? Eu já ouvi tantas vezes alguém falar assim: por que ele não vem então? Acaba com essa história toda, né? Pune quem tem que punir, recompensa quem tem que recompensar. Coloca logo um termo nessa história. Quantos cristãos, ou quantos que estão aqui, quando começaram a vida cristã, estavam cheios de gás, firme com Jesus, glória a Deus, ele vai voltar. Aí o tempo foi passando, ele vai voltar, vai, ele volta, ele vai voltar. Vai. Ele vai voltar? É. Diz que vai, né? É por isso que tem um tanto de crente gordo, espiritualmente falando, obesos, assentados nas cadeiras, velhos, com sono, morto. Muitos acontecem como aconteceu com Eli: cai da cadeira, quebra o pescoço e morre.
Tudo isso no sentido espiritual, obeso e velho, no sentido espiritual, porque a vida cristã está gasta, não tem calor, não tem esperança, não tem ânimo. E para a igreja, para o culto, para quê? Talvez não falemos assim, mas assim, não, o culto é muito bom, mas não vai dar. Hoje não vai dar. Aí vem aquela vida cristã, fraca, velha, maltratada, aquela coisa. Por quê que o Senhor não vem logo? É a questão. Até teve uma vez que o pastor Giovanni, está aqui o pastor Giovanni? Cadê o pastor Giovanni? Ô glória! Ele falou assim que um certo pastor, amigo dele, disse que a igreja é igual a lua, tem fases. Ora está cheia, ora está minguante, ora está crescente, ora está nova. E assim, é instável, né? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Diga para o seu irmão. Diga assim para o seu irmão, você está cansado? Você tem que saber de uma coisa. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Observe que ele não está dizendo, cuidado, porque a profecia não é de particular interpretação. Ele não está dizendo que para Deus um dia é 1000 anos. Não. Ele está dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Virou um paradoxo. Como é que um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia? Não dá certo. Porque para ele o pequeno é grande, o grande é pequeno. Em outras palavras, o paradoxo significa Deus não está inserido no nosso tempo. O tempo de Deus, de acordo com a língua grega, é kairos. É a vida na eternidade, que não tem passado, que não tem presente, que não tem futuro, e talvez para você esteja demorando, mas para ele está tudo certo. Mas nós, na nossa trajetória, no viver diário, que não estamos dentro do kairos, mas estamos dentro do cronos, segundos, minutos, horas, né? Dias, semanas, meses e anos. Ai, como é demorado, como é difícil continuar depois de 2 anos de convertido, depois de 10 anos de convertido. Como é difícil você esperar contra o tempo, você vendo as pessoas morrerem, passando, e as coisas vão se acabando, e você ficando de idade, e Jesus nada. O Senhor não tarda, meu irmão, a sua promessa. Como alguns a julgam demorada, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas por quê? Essa é a questão, ele não vem agora, hoje. Que tal se ele viesse hoje? Os céus, com o seu resplendor, com o seu brilho, a presença gloriosa de Cristo, interferisse no tempo, no cronos, colocasse um fim na expectativa dos homens, interferisse na nossa conferência, e ao invés de nós falarmos sobre a segunda vinda, nós iríamos experimentá-la. Por quê? Diga para o seu irmão, o Senhor não está demorando. Aí você pergunta para ele, então ele está fazendo o quê? Se não é demora, é o quê? Diga assim, para mim é demora. Para ele é longanimidade. Ele é longânimo. Ele está te esperando que você se apronte. Diga para o seu irmão, ele está te esperando. Ele está nos esperando. Mas não é os ímpios, ele não está esperando os ímpios, não. Porque para ele trazer aquele a quem ele predestinou, não requer o tempo, ele traz a hora que ele quiser. Saulo ia de encontro a Jesus Cristo.
Ele ia de encontro aos crentes de Damasco. Ele ia perseguir, prender, trazer para Jerusalém para apanhar e ser morto. O Senhor não precisou esperar nada. No meio do caminho derrubou ele, caiu com a cara no chão. Grande homem poderoso, agora com a cara no chão. Que vergonha, Saulo. Que vergonha, você é um homem tão poderoso. Você é um homem tão forte, com cartas nas mãos, para prender os cristãos. Agora está caído, prostrado, cego, dizendo: que queres que eu te faça, Senhor? E Saulo poderia responder: aprove a ele revelar seu filho em mim. Então, quanto aos incrédulos, pouco importa, a hora que Deus quiser, ele traz. Agora, o texto diz que ele é longânimo para convosco. Quem é este convosco? Senão aqueles que no versículo 1 e 2 da sua epístola diz que são aqueles que têm fé, que creram, é a igreja. Ele é longânimo para convosco, igreja, não querendo que nenhum pereça, mas que cheguem todos ao arrependimento. O Senhor nos chama ao arrependimento. De quê? Do coração obstinado que temos. Do coração endurecido que temos. Em casa, coração endurecido. Maltratamos os que amamos, os nossos. Palavras, com juízos, com calúnias, dentro de casa, se esfaqueando, marido e esposa, se matando. Mentindo por causa de R$1, R$5. Mulher mente para o marido que não tem aquele dinheiro, que não recebeu. Depois aparece com a bolsa cheia de batom. Marido que pega o salário e esconde da mulher. Suvino. Não dá. Para não comprar um calçado, uma roupa íntima. Murrinhagem dentro de casa. Sonegando o que está dando. Estou comendo o que eu estou dando. Você não dá nada. Deus dá tudo. Tudo procede de Deus. O ar que você respira não é seu. O Senhor está aguardando que a sua igreja se arrependa dessa vida tão vagarosa que ela está vivendo. Que a igreja reaja positivamente ao seu falar. Que a igreja se desperte para uma vida de consagração voluntária. Porque esse negócio de pastor determinar um dia de jejum, isso é engano, tolice. Porque os rebeldes não vão jejuar coisa nenhuma. Outros falam que estão jejuando e estão mentindo, estão comendo em casa. E outros que jejuam estão com raiva, porque eu tenho que jejuar. Então, isso não vale nada. O Senhor aguarda uma consagração voluntária, com alegria. Se ninguém fizer, eu quero fazer. É tão difícil às vezes. Eu costumo fazer uma conferência dessa aqui, por exemplo, e nem ficar chamando pessoas para servir, não, porque é tão difícil. A gente pede para tirar isso aqui daqui, a pessoa não pega. Ah. Eu vou ficar atrás, ninguém é empregado de ninguém aqui. Tem que ter amor no coração. Tem que ter amor. Tem que ter arrependimento. No grego, arrependimento, metanoia, mudança de pensamento. Você tem que mudar a tua forma de pensar. O seu coração. Ah, aqui ninguém me chama para fazer nada. Não espere ser chamado. Porque aquele que espera ser chamado não quer vir. Se proponha, venha. Pastor, se precisar qualquer coisa, eu estou aqui. Também se não precisar, eu estou do mesmo jeito. Com alegria. Com alegria de coração. Deus
ele não tarda com a sua promessa. Ele é longânimo e está aguardando com longanimidade para que venhamos nos arrepender. Arrepender do viver, do procedimento, das ideias, das ideologias. Aquela pessoa que nem é pau, nem é pedra. Nem está aqui, nem deixa de estar. Está e não está. E por que está e não está? Porque está, porque concorda com muitos aspectos da doutrina. E não está porque não concorda com alguma coisa. Por isso não se entrega. Por isso não se dá. Fica acompanhando de longe, observando. Será que vai dar certo? Será que é isso? Será que não é? Fiscalizando. Aquele olhar analítico, né? Não. A igreja é uma questão orgânica. Quero me arrepender essa noite. Quantos desejam se arrepender? Amados, peça ao Senhor, Senhor, faça dessa conferência um avivamento na minha vida. Muda meu coração, minha mente. Senhor, eu quero acabar essa conferência arrependido, rendido, lançado aos teus pés. Olha o versículo 11, que lindo. Podemos ler o 10 também. Virá, entretanto, como ladrão no dia do Senhor. Lógico, o apóstolo Pedro aqui ele não está estabelecendo escatologia, ordem cronológica de nada. Porque ele diz que os céus passarão com estrepitoso estrondo. Ele não falou da grande tribulação. Ele não falou do arrebatamento. É porque não vai ter? Não. É porque ele está trabalhando na esfera que o material que tanto é pregado e em que tanto é confiado vai passar. É só isso que ele está dizendo. Os céus, que parece ser o firmamento, olha o nome dos céus. Firmamento, firme, está nada. Porque eles vão passar com estrepitoso estrondo. E os elementos, e talvez em outra tradução diga, e as potências dos céus serão abaladas. Os elementos que foram abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas. Visto que tudo que parece firme, está sentado numa cadeira firme, você fica em pé, você está firme, o chão é firme. Não é. A qualquer momento ele pode ser tirado dos seus pés. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Então, quando Pedro fala da vinda de Cristo, ele fala da instabilidade do material, porque hão de ser assim desfeitas. Diante dessa mensagem, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e aguardando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, diga comigo, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Diga, eu estou esperando novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.